A aula de hoje é sobre o Egito Antigo. Aqui quem vos fala é o professor Evandro, professor de História do Centro Educacional. A localização do Egito Antigo fica no nordeste da África, às margens do rio Nilo. Nos dois mapas verificamos que o rio Nilo ele nasce na parte central do continente africano e se desloca da parte alta do Egito até a parte baixa do Egito. O período pré-dinástico é o período que compreende entre os anos 4000 e o ano 3200 a.C. Nesse período, as comunidades eram rudimentares, autônomas, não unificadas. Com o crescimento dessas comunidades e a centralização de povos, formou-se as primeiras cidades em torno de um líder, que era o faraó. O primeiro faraó foi Menes. Os egípcios são importantes a ser estudados justamente porque desenvolveram uma tecnologia superior aos outros povos, como a forma da escrita hieróglifa, construíram canais de irrigação, construíram diques. Isso já vimos inclusive nos outros povos anteriores já estudados, desenvolveram um calendário solar. A unificação dos povos fez com que o Egito pudesse ser dividido em duas grandes partes. A parte alta, que é o Alto Egito, e a parte baixa, o Baixo Egito. Conforme corria o rio Nilo, da parte alta, onde nascia, até a parte baixa, desaguando no mar Mediterrâneo. Nessa imagem vemos a economia egípcia através da atividade agrícola. Podemos perceber pelo mapa a utilização da água, em momentos das cheias, feito canais de irrigação e desenvolvendo a atividade e a prática agrícola no interior do continente. Nesse outro mapa vemos a mesma situação, construção de valas, que seriam os canais de irrigação, e deslocamento da água do rio Nilo para o interior do território egípcio. E também a utilização de animais para a atividade agrária. Período dinástico. O período dinástico inicia no ano 3200 a.C. até o ano 2300. Dinastia porque houveram vários faraós, e o faraó foi a figura mais importante do Egito Antigo. Conforme vemos na pirâmide, chamada pirâmide social, o faraó estava ao topo, considerado um deus supremo, um ser superior. Era quem governava toda a sociedade egípcia. Abaixo do faraó, os nobres e os sacerdotes. Os nobres eram os proprietários de terras, e os sacerdotes eram as figuras religiosas, representantes religiosos. Abaixo deles, os soldados que na época defendiam o território egípcio e expandiram o território conquistando novas terras. Abaixo deles, os escribas, que eram aqueles que tinham o dom de ler e escrever. Desenvolveram a escrita hieróglifa, que é uma escrita encontrada em rochas, em pedras, principalmente encontradas no interior das pirâmides. Abaixo deles vinham os comerciantes, desenvolviam o comércio. Depois os artesãos, que tinham o dom de produzir. Os camponeses eram aqueles que utilizavam da terra para a produção e desenvolveram a economia agrária. E na sustentação dessa pirâmide, os escravos, que eram aqueles que eram conquistados pelos egípcios, eram povos que eram conquistados pelos egípcios e tiveram que trabalhar como mão de obra escrava. E também os devedores do faraó, que não davam conta de pagar os impostos, se tornavam escravos em troca de quitar a dívida com o chefe maior, que era o faraó. Como foram construídas as pirâmides do Egito e para que finalidade foram construídas?
Quando falamos do Egito, logo lembramos das pirâmides. Na ideia do faraó, a pirâmide seria como o local onde ele ficaria enterrado. E se acreditava muito sobre após a morte, a possível reencarnação, um retorno à vida. Essas pirâmides eram construídas pelos escravos. Como vimos anteriormente, esses escravos, ou por dívidas ou por domínio, se tornavam uma mão de obra do faraó e eram utilizados. Na primeira imagem, à esquerda, podemos ver escravos fazendo a lapidação de pedras enormes, que davam sustentação às pirâmides. E no lado direito também podemos ver essa construção da época. A divisão política foi feita em 3 períodos no Egito Antigo: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. No Antigo Império, foi do ano 3200 a 2300 a.C., a primeira capital foi Times. A outra capital foi Mênfis. Aumenta-se o poder do monarca, do grande faraó, e constantes conflitos e domínios de povos fora do Egito. O Médio Império, do ano 2000 a 1580, restabelece o poder do faraó. As invasões estrangeiras continuam sendo predominantes. O Novo Império, de 1580 a 525, é o período em que amplia-se e se expande o domínio do Egito sobre outros povos. A escravização do povo hebreu, que já estudamos anteriormente, em busca da terra prometida, e foi até o Egito e foi escravizado. Os faraós também exercem grande domínio, continua-se o predomínio dos faraós, e começa-se a queda do Império Egípcio com as invasões estrangeiras. Sobre a religião no Egito, a religião influenciou de forma poderosa em diversos setores da vida do egípcio, nas questões políticas, em questões sociais e cultural da época. Dava-se mais atenção aos deuses e mortos do que os vivos. Enquanto os templos eram construídos de pedras duras e caras, as casas dos civis eram feitas de tijolo cru, extremamente frágeis e de pouca durabilidade. Acreditava-se, na época, de um processo de que a alma, após a morte, poderia voltar e continuar a vida. Para isso era feito a preservação do corpo. Esse processo é chamado de mumificação. Foi um processo bastante comum no Egito Antigo. Os egípcios eram politeístas e acreditavam na possibilidade de vida após a morte. Inventaram a mumificação justamente para preservar o corpo até que o espírito retornasse. E para preservar o corpo, inventaram a mumificação. Essa é uma imagem que mostra o processo de mumificação, onde o corpo era enrolado em tecido e colocado em sarcófagos, que era uma espécie de caixão, e depois era guardado no interior das pirâmides. Esse processo era feito com as pessoas do escalão de maior importância dentro da pirâmide social egípcia. Sobre a questão da escrita, os egípcios desenvolveram a escrita hieróglifa, que é essa escrita representada em símbolos conforme a imagem.